Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NuclearCast, o podcast da Abdan sobre o setor nuclear no Brasil e no mundo. Eu me chamo Larissa Doc Lobo, eu sou especialista em comunicação corporativa e coordenadora na agência Mais. E hoje eu estou aqui para conversar com o Paulo César Domingues. Ele é assessor técnico da Abrage, certo? Correto, Larissa. Maravilha. A Abrage é a Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, né? Exatamente. Maravilha, Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Paulo, para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o panorama do setor elétrico brasileiro, né? Que desafios e oportunidades o senhor enxerga que o Brasil precise avançar para manter a segurança e sustentabilidade? Ok, Larissa. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast. A Abrage é uma empresa que representa, uma associação que representa as grandes geradoras de energia hidrelétrica do país, né? Nós somos responsáveis de mais de 90% da geração de energia hidrelétrica e o sistema elétrico brasileiro hoje ele enfrenta grandes desafios. O sistema, as transformações que ocorreram recentemente na matriz elétrica brasileira, né, com a forte penetração de fontes renováveis intermitentes e não controláveis, né, essas transformações, elas têm implicado em alguns problemas, como excesso de geração, né, em alguns horários do dia, e em contrapartida, à noite, a gente está com iminente risco de déficit em alguns cenários hidrológicos. Os nossos desafios, a hidrelétrica teve durante muitos anos, ela foi a principal responsável para atender não só a energia, mas outros atributos que o sistema, né, precisa, né, como flexibilidade, capacidade, serviços ancilares. Então, isso sempre foi provido pelas hidrelétricas. Com a entrada dessas outras fontes que não conseguem atender esses atributos no sistema, o sistema ficou muito vulnerável, tá? Então, o nosso grande desafio é reconhecer a importância de fontes, assim como a hidrelétrica, a nuclear e a fonte térmica, elas também conseguem prover o sistema com esses atributos, né? E para que o sistema se torne menos vulnerável a essas oscilações, né? Quando durante o dia, de sobra de energia durante o dia, tem tido cortes da energia para atender o sistema, e falta com energia durante a noite, quando a solar, principalmente a solar, reduz a geração. Tá? O nosso grande desafio é compatibilizar, equilibrar essa oferta e a demanda de energia elétrica, que hoje ela não está desbalanceada, né? Essa relação entre oferta e demanda. Perfeito. E falando justamente sobre essa complementariedade das fontes, né? Como que a Abrage enxerga isso em um mundo que olha cada vez mais para a transição energética, né? Para a diversificação da matriz? Olha, a complementariedade é importante. A Abrage entende que todas as fontes são importantes para o sistema elétrico. Tá? A matriz como eu já tinha dito, ela sempre foi uma matriz hidrotérmica no passado, mas basicamente hidrelétricas com térmicas, né? Com a entrada dessas renováveis, principalmente solar, eólica, e a mini e micro geração distribuída, né? Elas foram muito importantes, elas são importantes para o sistema. Agora, o sistema tem que reconhecer ele tem outros requisitos, né? E precisa reconhecer as fontes que conseguem prover esses requisitos para o sistema, né? Então, a hidrelétrica, hoje ela tem uma operação completamente diferente do que foi no passado. Antes, ela, igual a nuclear, elas operavam na base do sistema, atendendo sempre geração de base. E hoje elas operam modulando a rampa de carga, atendendo a rampa de carga. Significa que muitas vezes elas são desligadas durante o dia, principalmente no início da manhã, e volta a ligar no final da tarde.
Isso tem prejudicado as hidrelétricas, né? A gente defende que a importância de todas as fontes, mas a gente tem que remunerar adequadamente, reconhecer adequadamente esse papel que essas fontes, como a hidrelétrica, a nuclear, elas conseguem atender o sistema diferentemente dessas renováveis que são intermitentes, né? Então, eu acho que todas as fontes são importantes, mas elas têm os atributos de cada uma delas têm que ser reconhecidos. Sim, e cada uma tem, né, o seu papel. O seu papel, exatamente. Em determinado momento, né? Agora falando um pouquinho ainda sobre esse assunto, né, assim, que o Brasil ele possui uma das matrizes mais limpas, né? Correto. E as hidrelétricas, né, como o senhor estava falando, tem um papel fundamental, né? Mas tem essas questões da estiagem, né? Como que nesses casos, fontes como nuclear poderia entrar né, deixar mais fixo e constante? A nuclear é uma geração termoelétrica que ela opera sempre constante. A geração dela é constante, ela não sofre esses problemas climáticos, nessas variações climáticas, né? Então ela tem uma grande vantagem em relação a outras fontes, né? Que ela tem uma operação, o custo de operação dela é um custo baixo, né? Ela tem um investimento muito alto de implantação, mas o custo de operação é baixo. Então ela geralmente é a primeira fonte, uma das primeiras fontes a serem despachadas, né? Pelo baixo custo de operação, tá? Agora, o parque gerador, ela representa um percentual em torno de 2% praticamente do parque gerador instalado no Brasil. Então, a gente não concebe um futuro ela conseguir atender todas essas necessidades que o sistema requer. Então, eu acho que o desenvolvimento tem que continuar, né? Ela é importante, né? Inclusive até atendendo a flexibilidade que o sistema requer no final da tarde para atender as rampas de carga, mas com essas variações climáticas, no caso da hidrelétrica, a gente precisa voltar a construir os grandes reservatórios, né? Porque se a gente consegue, com essas variações climáticas, construir grandes reservatórios para armazenar água no período de chuva, né? E no período de seca, usar essa água armazenada para atender o sistema, isso minimizaria muito os problemas do sistema elétrico. Ocorre que a maioria das usinas que estão sendo construídas, que foram construídas recentemente no Brasil, elas foram construídas sem reservatórios de regularização, é o que a gente chama de usinas a fio d'água, né? Então essas usinas elas não conseguem armazenar água durante o período úmido para atender o período seco. Então o Brasil tem que voltar a construir, né, usinas com grandes reservatórios para fazer essa acumulação de água e enfrentar essas variações climáticas que têm sido cada vez mais constantes, ou seja, cheias cada vez maiores e secas também cada vez mais proeminentes, né? Então a gente acha que a solução as hidrelétricas e as termoelétricas cumprindo esse papel, né, de operação sempre de base devido ao baixo custo delas de operação. A complementariedade, né? Isso, o que a gente elas são falou, muito importantes na complementariedade. E na visão, né, da associação, assim, o que falta para o setor elétrico atrair mais investimentos aqui no Brasil? Qual seria assim, o maior entrave? Geralmente o maior entrave a questão regulatória é importante, né? A gente tem que ter uma base legal e regulatória bastante forte. Hoje em dia, com esses cortes de geração que as usinas têm sofrido, principalmente as hidrelétricas, as eólicas e as solares, né, por excesso de geração durante o dia, elas têm sido cortadas. Isso tem implicado em custos para os geradores, né? E isso tem desestimulado novos investimentos, né? Então isso acaba afastando os investidores, né, para a construção de novas plantas de geração. Então a gente precisa ter o nosso modelo energético, né, ele foi criado há 20 anos atrás, com a Lei 10848 de 2004, né?
a gente precisa atualizar o setor elétrico, ter um novo modelo para o setor, né, onde considere todas essas mudanças e as transformações da matriz energética, né. Há 20 anos atrás a gente não tinha a solar, né, a eólica praticamente estava iniciando, não tinha a geração distribuída, que deu um poder muito grande para o consumidor, né, dele produzir sua própria energia. Então a gente está precisando de regras novas, né, um novo modelo para o setor, para que dê mais segurança para os investidores no Brasil. Era outra realidade, né? Era outra realidade. Hoje a matriz está totalmente diferente e a gente trabalha ainda com a norma antiga, com regras antigas ainda, né? E o planejamento a longo prazo, você acha que é um ponto importante? O planejamento, no passado, quando as usinas eram contratadas, o caso das hidrelétricas, você contratava, tanto a hidrelétrica quanto as termoelétricas, né, que opera durante muitos anos, o sistema foi hidrotérmico, né, hidrelétrica com termoelétrica. Quando se contratava essas usinas, né, você contratava só a energia, né. Hoje, nós temos sobra de energia em alguns horários de dia e falta de energia em alguns outros horários, né. Energia por curto prazo, né, basicamente para atendimento à ponta do sistema, né, ponta de carga do sistema. Então hoje o sistema está carente de outros recursos que eram providos pela hidrelétrica e pelas termoelétricas e que ninguém dava conta, ou seja, era um combo, era um pacote que se vendia de energia e dentro desse pacote tinha outros recursos como capacidade, flexibilidade, serviços ancilares, entendeu? Hoje em dia a gente percebe que tem energia, mas falta esse serviço. Então o planejamento ele tem que priorizar a expansão do sistema, mas considerando esses serviços, a contratação desses serviços, né, que são específicos, né, e não só a energia. Então são serviços além da energia que precisam ser contratados para que o sistema cresça em equilíbrio e sustentável. Perfeito. Para a gente caminhar já para o final da conversa, né? Olhando para o futuro, como que vocês enxergam, né, o setor elétrico brasileiro com otimismo? E queria também sua visão no comparativo com o mundo também, né, outros países. O Brasil é privilegiado em relação à matriz tanto energética quanto elétrica, né? Nós temos uma das matrizes mais limpas e renováveis do mundo, né, entre as grandes economias mundiais. Eu acredito que os próximos anos o Brasil vai continuar mantendo essa matriz limpa e renovável, né? Os problemas que nós estamos enfrentando hoje, alguns países já enfrentaram no passado recente, né? Como essa sobra de energia que nós temos, o problema de capacidade e flexibilidade para atendimento à ponta. E a gente vai ter que encontrar uma solução para isso. Algumas soluções são armazenamento de energia, que o Brasil ainda está iniciando, né, esse processo de projetos de armazenamento, tanto por bateria como hidrelétricas reversíveis. Para você ter ideia, no Brasil a gente não tem nenhuma hidrelétrica reversível. Ela funciona como duas caixas d'água. Quando você tem sobra de energia, você bombeia a água de um reservatório inferior para o superior e guarda essa água. Quando chega à noite, a água volta e fica fazendo esse ciclo de água sendo bombeada e turbinada para atender. É uma tecnologia que hoje no mundo já tem 190 gigawatts instalados. Para você ter ideia, a nossa capacidade instalada total de hidrelétricas é 110 gigawatts, só o mundo de reversível tem 190, e sendo que tem 90 gigas em construção. Então é uma tecnologia madura que o mundo todo usa e o Brasil ainda não usou, que é uma forma de armazenar energia, além da bateria química. Além disso, a gente tem que explorar a possibilidade de exportação da nossa energia de sobras para os países vizinhos e a eletrificação. Muitas indústrias ainda não são eletrificadas, eletrificação da indústria, os data centers que estão chegando, que são eletrointensivos em consumo de energia, né? O hidrogênio verde, né? Que é uma tecnologia que a gente tem que explorar melhor, né? E
quem sabe futuramente também projetos de novas plantas nucleares, né? Para atendimento, ou seja, é um mix de uma matriz, né? E a tendência é o Brasil resolver essa situação, né? E caminhar para uma matriz cada vez mais limpa e sustentável. Então, expectativa otimista. Sim, otimista. A gente tem que ser sempre otimista. Maravilha, Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Nuclearcast. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer participar aqui com vocês. Perfeito. E ficamos aqui com mais um episódio do Nuclearcast. Fique atento também às redes sociais da Abdam para acompanhar o próximo.